Saudação anarquistas a todos! Meu nome é Daniel, sou militante do NAPR, que é o Núcleo Anarquista do Proletariado Revolucionário, e hoje vamos iniciar um formato novo de vídeos temáticos, que serão abordados temas que consideramos relevantes para uma formação militante, que seja coerente com uma política proletária independente. O tema de hoje será autonomia e competitividade, as duas faces do individualismo. Antes de iniciarmos propriamente o tema do vídeo, quero aqui convidar a todos a seguirem as nossas mídias sociais, que estarão disponíveis na descrição deste vídeo, e a compartilharem também o material com seus amigos. Mais uma coisa, iniciamos também um grupo de estudo com o tema Revolução, o ritmo e o modo como se processam as transformações políticas no mundo. Vou deixar os detalhes também sobre o grupo aqui embaixo, na descrição do vídeo, para que leiam, né? Mas posso aqui antecipar que faremos encontros remotos, o que facilita bastante a participação dos interessados, e também as leituras e temas estudados serão decididos em grupo. Vale a pena conferir. Bem, vamos parar de enrolação, vamos ao tema de hoje. Como eu tinha dito, o tema do vídeo é autonomia e competitividade, as duas faces do individualismo. Bem, quem reclama maior autonomia, de uma forma geral, associa essa reivindicação a um aumento de liberdade individual sobre a gestão do tempo, a organização do trabalho, a livre disposição dos recursos materiais e também sobre a formação da sua consciência. Esse indivíduo autônomo seria a objetivação de toda a liberdade, ou pelo menos no campo das relações econômicas e na formação intelectual e desenvolvimento da psique. Mas o que nós podemos constatar é que, contraditoriamente, não é só possível conciliar essa pretensa autonomia com o indesejável aumento da jornada de trabalho, com o aumento estafante da pressão por produtividade e também com a redução do tempo disponível para lazer. Esse é o real sentido das novas formas de regulação de trabalho, que prometem autonomia e independência aos trabalhadores, mas o que a gente percebe que o cinismo dos legisladores dessa nova CLT é tamanho que as mudanças capciosas das formas de tratamento interpessoal no ambiente de trabalho e de classificação dos prestadores de serviço estão diretamente relacionadas com o afrouxamento dos laços jurídicos, ou até mesmo, em alguns casos, na ausência de qualquer tipo de vínculo jurídico entre trabalhadores e seus contratantes. Em contrapartida, também nada é muito animador quando a gente observa as atividades tidas como de formação intelectual e espiritual. Essa que é a verdade. A autonomia difundida e criada para influenciar os discursos de alcance familiar, na comunidade, institucional ou mesmo regional, está intimamente vinculada com a ampliação em larga escala da influência de difusores e produtores de conteúdo jornalístico, literário, visual, propagandístico e que, contraditoriamente, são os mais refratários ao desenvolvimento de uma consciência minuciosa de mundo do que em qualquer outro tempo da história. O consenso ou a ideologia hegemônica decorrente dessa produção une frações populares que historicamente são marginalizadas aos interesses dos grandes conglomerados transnacionais e das sociedades anônimas, que operacionalizam na sociedade de várias formas essa ideia de um indivíduo que é pura ficção, já que é dado como um ser isolado e, como tal, é abstraído ou secundarizado de todas as suas redes de conexão com o mundo exterior. E a relação de dependência com o meio também é desconsiderada. Em suma, cabe única e exclusivamente ao indivíduo decidir e escolher como se inserir no mundo. Decorre também que a esse indivíduo atomizado e cercado de necessidades alheias à sua vontade, cabe ser o agente das mudanças que dizem respeito não a si, nem só a si mesmo, mas também ao conjunto dos homens livres. O lema dessa política que entroniza o indivíduo parece ser: cada um fazendo a sua parte corrigirá os males que assolam o mundo, reduzirá a emissão dos gases poluentes, separará o lixo,
fará coleta seletiva, escolherá bons representantes para as suas ações particulares. Mas o mundo real insiste em desmentir essa tese de indivíduos autorreferenciados. As campanhas pela redução de consumo de bens industrializados não atingem senão uma parcela reduzida da classe média. O planejamento individual esbarra no aumento contínuo do desemprego e da miséria também, né? E a propaganda para uma sociedade onde as diversidades sejam respeitadas sempre esbarra no aumento de manifestações coletivas pelo retorno ao conservadorismo sexual e à repressão contra minorias. Desmorona todo o modo de vida tradicional dos trabalhadores, assim como o sonho de empreendedor. E os conflitos no interior dessa sociedade sempre agudizam, cada vez mais. Durante muitos anos a gente ouve uma espécie de mantra de liberdade individual pelos jovens libertários e anarquistas, mas hoje, não raro, o discurso da liberdade individual se confunde com o individualismo liberal e a exacerbação de competição, quando não se torna uma ode oca e passiva diante da complexidade dos problemas que degeneram o modo de produção capitalista a olhos vistos. Desse amor livre dos libertários ao fim do acesso universal à educação e ao desmantelamento dos serviços de saúde públicos mundo afora, um passo grande foi dado, e o que é pior, em nome da liberdade. E uma concepção atrelada às ideias de individualidade e liberdade se consolidam cada vez mais no plano prático e teórico, a fim de impulsionar um modo unidirecional pela supressão das categorias mais abrangentes que definiram a interação social entre produtores e capitalistas, entre grupos sociais em conflito, entre nações pobres e nações ricas durante um período histórico. E se inicia com os primeiros agregados humanos conhecidos, e se estende até os dias da produção em larga escala, concentrada em grandes polos produtivos. Compreendendo cada vez mais sobre as determinações que conformam o indivíduo, andamos às cegas em busca da satisfação de desejos introjetados pela indústria de massa, elegendo como verdade a campanha nada desinteressada de uma imprensa cada vez menos disposta a ouvir os clamores da objetividade neutra e imparcial. Aqui em Terras Brasílias não é menos importante e chocante o fato de o principal canal de comunicação do país, que são as organizações Globo, terem abertamente declarado sua preferência partidária recentemente, o que sempre fez de modo mais ou menos velado, a organizar e transmitir as prévias do PSDB para as próximas eleições presidenciais. Vale lembrar que desde a ditadura militar, a família Marinho se reserva aí o posto de guardiã da isenção em matéria de informação. O posicionamento da Rede Globo respira os ares do aprisionamento dos canais estatais ligados ao governo federal pelo presidente Jair Bolsonaro e da veiculação insistente de ideias conservadoras pela rede de televisão pública do estado de São Paulo, pelo já mencionado PSDB, para não falar da partidarização sem freio dos jornais privados de grande circulação. Como resultado, temos a perda definitiva do contraditório, já que o Lula, que é o inimigo público número 1 da direita, e seu partido PT, continuam banidos dos principais canais de televisão, relegados ao uso de canais de muito menor alcance para atingir o grande público e expressar suas opiniões. Não podemos nos esquecer também que, recentemente, escândalos flagrantes de corrupção no Ministério Público, envolvendo agentes públicos, no caso Pandora Papers, foram simplesmente desconsiderados pela grande imprensa, seguindo o modelo de transparência que caracteriza o setor privado em todas as áreas em que esse atua. E como se forma, então, um indivíduo autônomo em meio às armadilhas e contingências da vida moderna? Seria o desejo de autonomia mais forte do que o desejo de libertar-se dos grilhões das jornadas intermináveis de trabalho, atrás de um carro, transportando alimento de apartamento em apartamento? Seria maior a vontade de
autorregulação do que a vontade de ter garantido um salário no final do mês e um lugar onde repousar o corpo cansado depois de cada dia de trabalho? Seria inconciliável a ideia de liberdade com a organização de um sistema coordenado e universal de trabalhadores, produzindo em ritmo compatível com jornadas de trabalho controladas e limitadas por lei? Vale a pergunta. Soltamos para um tema correlato. Há um novo marco ideológico próprio do campo da subjetividade e do individualismo. A dissidência está para além das discussões, faz parte de uma individualidade outra que não pode ser dissuadida, nem convertida em nada diferente de que ela é em si mesma. Esta individualidade confere um direito exclusivo de avaliação do seu próprio juízo, resultando daí a cultura do cancelamento, a reivindicação do lugar de fala e a segmentação infinita do tecido social a despeito das convergências pontuais e dos interesses em comum dos diferentes indivíduos que compõem uma dada comunidade. No marco dessa ideologia individualista, o negro, o homossexual, a mulher, o travesti, todos eles assumem um caráter de aparência da coletividade presumida pelo indivíduo, mesmo quando esta aparência seja não muito mais do que um vulto do passado. E ainda quando este indivíduo seja uma combinação de personalidades que transitam de uma aparência particular para outra, estreitando seu horizonte de atuação coletiva no tempo pretérito de formação dos preconceitos sociais ainda existentes, e suas alianças ao particularismo estéril, as lutas coletivas, todas elas se tornam luta contra a ideia de algo ou a memória de algo que deve ser apagado ou esquecido, combatido como uma alucinação coletiva perniciosa, no terreno da psicologia de massas mais do que no campo da política ou das relações sociais ou algo que valha. Na luta pela afirmação da causa negra, por exemplo, Colin Powell, assassino encarregado de ocultar massacres no Vietnã e mais recentemente no Iraque, é apresentado como ídolo de um dos setores mais atacados pelas Forças Armadas, que o próprio Colin Powell representava. Barack Obama, o presidente mais belicista, particularmente engajado no extermínio dos povos árabes, Condoleezza Rice, assessora de George W. Bush, e Kamala Harris, completam aí o time de lideranças negras corrompidas pelo poder daquele que talvez seja a nação mais racista do mundo. O Eduardo Leite, o governador homossexual bolsonarista, é a versão brasileira da afirmação das minorias, que, se afirmando, negam suas próprias bandeiras históricas. No que compete à luta contra o fascismo, esse individualismo, que é uma espécie de renovação das filosofias idealistas, combate o monstro do fascismo, ao mesmo tempo que o fascismo real o ataca por todos os lados com medidas de força, violação de direitos fundamentais, liquidação das organizações que historicamente resistem a esse avanço de repressão e de autocracia estatais. Diante de tudo isso, será que não é tempo de fazer uma crítica profunda do resultado prático do individualismo como guia e bússola da luta por nossa liberdade e individualidade? A liberdade e a individualidade são realmente possíveis em uma sociedade de superexploração da força de trabalho como a do capitalismo globalizado? Encampar lutas aparentes, parciais, que não tocam nem superficialmente a raiz do problema que os geram, não provocam confusão e não iludem seus militantes, que no máximo acumularão vitórias simbólicas? Nós precisamos romper com essas ilusões que nos paralisam para sermos eficazes em nossa luta e para sermos mais conscientes em nossas ações. Bem, era isso que tínhamos a dizer. Espero que tenham gostado da discussão de hoje. Se tiverem alguma dúvida ou crítica, fiquem à vontade de compartilhá-las nos comentários. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.